Eu estou aqui hoje para dar essa aula para vocês. Eu vou falar com o objetivo, né, de explicar, de contextualizar, de colocar algumas reflexões para todos vocês que estão aqui acompanhando sobre a análise ergonômica do trabalho, o PGR, e uma visão 360 graus da ergonomia, que nós profissionais da área de saúde e segurança do trabalho precisamos ter nesse momento. Aliás, sempre tivemos que ter, né, essa visão, mas eu acho que isso tem que estar muito evidenciado a partir do momento que estamos entrando nessa fase de atualização das normas, desse momento de transição também da normatização, né, das normas regulamentadoras. E isso traz para a gente essa necessidade de olhar mais a fundo as questões relacionadas à ergonomia, observar, né, todo o contexto do trabalho que está envolvido com isso e o contexto de todos os profissionais e dos trabalhadores que também estão no nosso contexto e que colaboram com tudo isso. O outro objetivo dessa minha aula de hoje é fazer o pré-lançamento do meu curso de análise ergonômica do trabalho, aplicação, método, legislação, e eu vou falar um pouco sobre ele depois que eu fizer a explanação do conteúdo. E aos que quiserem, tiverem interesse, né, em ficar até o final, após essa explanação, a apresentação do curso, eu vou abrir para as dúvidas. Então, conforme eu comentei com vocês, se vocês quiserem deixar no chat também, acaba sendo um pouco mais dinâmico, e no final eu respondo, a gente faz aí um bate-papo a respeito desse tema, ok? Então, valorizo muito a presença de vocês aqui, é muito bom estar com vocês. Então, já que estão aqui, vamos focar aqui nesse tema, né? Vamos aproveitar esse tempo, vocês podiam estar em qualquer lugar, estão aqui, então vamos lá. Eu vou começar a compartilhar a minha tela, só um momentinho. Para a gente começar, então. E aí, por que eu escolhi esse nome, né? A visão da ergonomia 360 graus, uma visão 360 graus da ergonomia. Espera aí que não está trocando. Então, assim, num primeiro momento, eu gostaria de colocar aqui para pensar que a ergonomia, ela é uma disciplina que ela é multidisciplinar, e eu até coloquei nesse formato circular, esse formato proposital 360 graus, né? Porque o estudo da ergonomia, a ergonomia em si, vislumbra a atuação de vários profissionais e o entendimento de vários profissionais. Então, temos aí os ergonomistas, né? Que já atuam, pessoas que têm já uma especialização, alguém que já trabalhe bem especificamente nesse contexto, mas temos também, às vezes, outros profissionais, outras áreas que atuam de uma forma um pouco mais marginal a isso tudo, ou mais superficial, mas que fazem parte, que são tão importantes quanto, né? Que são todos os profissionais que estão aí dentro, que compõem a saúde e segurança do trabalho, engenharias, a própria arquitetura, médicos, enfermeiros, psicólogos, educadores físicos, fisioterapeutas. E aí eu coloquei aqui do lado direito do gráfico, né, três círculos, aí, três bolinhas para representar os trabalhadores, porque os trabalhadores também devem fazer parte desse contexto, e nesse momento de atualização, nesse momento que nós temos que ter esse foco também vinculado com a NR1 e não só com a NR17, existe essa necessidade da abordagem do trabalhador. Na verdade, ela sempre existiu, mas ela está evidenciada agora nos requisitos normativos, né? Então, assim, na verdade, parece que tem que ficar, né, registrado ali para que as pessoas possam visualizar e passarem a fazer, a atender requisitos. Mas eu ainda vou falar um pouquinho mais aqui, e que não vale a pena a gente só pensar nessas questões dos requisitos normativos, a gente tem que ter um olhar muito mais amplo para isso, né? Esquecer que são só os requisitos normativos. E nesse contexto ainda coloquei ali que empresas contratantes e contratadas, o nosso olhar quando estamos dentro de uma organização deve se estender não só para a empresa em que nós estamos atuando diretamente,
mas também para as empresas que estão contratadas, as terceirizadas, as que prestam serviço no interior, dentro dessa empresa, né? Podemos ter condições de trabalho que a empresa contratada fornece todos os equipamentos, os mobiliários, o ambiente físico para empresas terceiras atuarem. Ou tem casos que as empresas terceiras vão trazer todas os seus recursos físicos e recursos humanos para dentro de uma empresa a qual a contratou, e nesse contexto, nesse contexto mesmo, a gente tem que pensar que os riscos de uma podem estar interferindo, né, no ambiente da outra. E nesse contexto da NR1, isso é também abordado e necessário. Então, essa visão de olhar para a ergonomia, né, não só para os trabalhadores e para a empresa em que estamos prestando serviço diretamente, mas o quanto isso pode afetar outras partes interessadas, né? Isso é muito importante. E eu coloquei aqui na outra bolinha embaixo aí a sociedade. A sociedade como um todo acaba ganhando com isso. Então, essa é mais uma reflexão. Eu até coloco essa reflexão porque participei, não sei se aqui algum de vocês participou do Congresso da Bergo esse ano, e o tema era sustentabilidade. E foi muito rico esse congresso e despertou muitas reflexões interessantes sobre todas as questões aí que estamos passando, né? Home office, atualização de normas, enfim, uma série de coisas. E uma delas foi a questão da sustentabilidade. Quando a gente tem um ambiente seguro, um ambiente saudável, né, um ambiente confortável, produtivo, né, nós temos aí também a sustentabilidade para a saúde das pessoas que estão ali, para a sociedade como um todo, que não adoece, que tem a sua vida ativa, né, no seu trabalho plena, em plenitude, saindo ou entrando de uma atividade laboral e estando em plenitude de saúde, e também para as empresas, né? Uma vez que nós temos um contexto ergonômico para as empresas, um equilíbrio das condições de saúde, segurança e desempenho eficiente, nós também trabalhamos com a sustentabilidade das empresas. Então, isso é muito importante. Esse é o nosso papel como profissionais de saúde e segurança do trabalho. E dentro de um outro contexto, acho que ficou um pouquinho claro aí o contraste que eu coloquei para vocês, está olhando de uma forma um pouco mais micro, né, agora. Para a ergonomia, nós temos alguns aspectos que eu também coloquei em círculo, que eu também quis colocar essa ideia do 360 graus, que são os aspectos da biomecânica, dos esforços, repetitividade, força, né, organização do trabalho, ambiente, o aspecto psicossocial, mobiliários e cognitivo. A ergonomia, ela abrange todas essas áreas, e todas essas áreas precisam ser vistas, precisam de atenção. E é muito comum a gente ter uma visão muito voltada para a parte física, dos esforços, da biomecânica, né? E se esquecendo um pouquinho das outras áreas, dos outros aspectos que também estão vinculados à ergonomia. E não só em tarefas complexas, mas em qualquer tipo de atividade. E em todos esses aspectos que eu estou colocando aqui, que fazem parte, né, da ergonomia e desse contexto, nós podemos, toda atividade que a gente vai trabalhar sempre tem um aspecto mínimo que seja de cada um desses fatores que estão citados aqui. Às vezes tem mais um aspecto biomecânico, outras vezes tem mais aspectos relacionados à organização do trabalho, outras vezes mais aspectos cognitivos e assim por diante, né? E aí a gente precisa desenvolver esse olhar para realmente entender onde que a gente precisa atuar mais dentro desse contexto, né? Então, ter uma visão ampliada dessas condições de trabalho torna o trabalho e todas essas condições sustentáveis, né? Que é o que eu comentei anteriormente aí, tanto para o trabalhador quanto para a empresa também. E a ergonomia, ela é parte da segurança e saúde no trabalho.
e ela não deve ser tratada à parte. É comum, né, a gente ter essa divisão muito enraizada, né, riscos químicos, físicos, biológicos, tal, acidentes de um lado e a ergonomia do outro. A ergonomia sendo realizada de forma à parte, né? É como se fosse um assunto totalmente desvinculado de todo o resto. E na verdade não, né? Você pode ter aí todas essas condições de fatores de risco ou risco, elas podem coexistir dentro de uma situação X de trabalho, e embora muitas vezes a gente não tenha o conhecimento profundo de todos esses aspectos, de todos esses fatores de riscos, ou desses riscos, quando for o caso, mas a gente ter o conhecimento né, amplo, um conhecimento mais completo de tudo isso, e inclusive da ergonomia, que hoje nosso assunto é aqui ergonomia, nos faz trazer essa sustentabilidade, nos faz promover isso para o trabalho, né? Vinculando os pilares aí da ergonomia, saúde, segurança, né, e desempenho eficiente, conforto. Então, são esses os pilares que nós temos que estar buscando. E todo esse contexto, né, envolve também a ergonomia, que está sendo evidenciada agora, né, em conjunto com outros fatores de riscos que possam existir dentro do ambiente de trabalho, e a partir daí da avaliação para o PGR, para o gerenciamento de riscos ocupacionais, que, na verdade, não é algo novo, né? O gerenciamento de riscos ocupacionais não é novo, é algo que toda empresa já deveria fazer, mas conforme a gente até já comentei aqui, a questão normativa, aquilo que está escrito, aquilo que está evidenciado, né? Parece que se torna mais evidente ali e necessário de ser cumprido. Mas isso já é uma abordagem que deveria ser feita por todas as empresas, né? E a ergonomia, ela tem essa atuação multidisciplinar, né? Ela é de atuação multidisciplinar, mas é preciso, dentro desse contexto que eu coloquei, que eu escolhi aqui para para eu abordar hoje aqui com vocês, fazer o reconhecimento dos limites de atuação profissional, né? Para situações que exigem avaliação mais aprofundada e complexa, por exemplo. Pode ser que você tenha esse conhecimento, ótimo. Pode ser que você não tenha. Reconhecer esse limite de atuação profissional é muito importante. Esse limite ele pode ser pelo conhecimento, pela falta de conhecimento, ou pode ser pela sua própria condição de classe mesmo, né? De conselho de classe, pode ser aí da sua atribuição profissional mesmo, das suas obrigações como profissional. Então, ou pode ser as duas coisas. Mas é importante isso. Embora todos, no meu ponto de vista, pelo menos, todos esses profissionais que eu citei aqui, e que eu englobo como o SST, né, precisam ter esse conhecimento de ergonomia, mas reconhecendo seus limites também. Porque reconhecer os limites faz parte de você saber que você não pode fazer determinada avaliação ou determinado tipo de abordagem, mas você pode sim reconhecer essas situações as quais você não consegue, não tem conhecimento suficiente para atuar, para indicar para outros profissionais fazerem, né? E aí fechar o ciclo da segurança, da saúde, do desempenho eficiente, da sustentabilidade para o trabalhador e para as empresas. O contexto atual, ele abrange saber identificar, né? E essa identificação, ela muitas vezes, né, como eu falei, às vezes os profissionais, a maioria dos profissionais acaba visualizando, vislumbrando só a parte de mobiliários, de equipamentos, de cadeira, de mesa, e não vislumbra muito a parte cognitiva, que muitas vezes está muito evidente e não necessita de uma avaliação aprofundada. Então, só um exemplo, né? Mas para poder reconhecer, você precisa conhecer também. E para saber reconhecer e identificar se isso é algo que está saindo do seu alcance, né, de conhecimento, de atuação, também é importante conhecer a ergonomia dentro dos seus aspectos, né, para poder passar esse conhecimento. Por exemplo, para conversar com um trabalhador, explorar isso numa entrevista, você também precisa conhecer.
Então, depois que você identifica, é necessário avaliar e classificar. E durante essas etapas, ainda pode ser necessário decidir se todas ou algumas situações estudadas necessitam de uma avaliação aprofundada, como no caso, a análise ergonômica do trabalho. Então, nessa fase de transição que a gente se encontra, né, nós temos aí a NR1, mas a gente tem também a NR17. Então, o texto da NR1, o novo texto, ele já está, né, finalizado e a vigência dele é a partir de agosto. Por outro lado, a NR17, que vai, né, acompanhar aí esse contexto da NR1, ainda não tem o seu texto publicado, o seu novo texto publicado. Então, a gente fica nessa insegurança. Algumas empresas já buscam esse serviço, já voltando o olhar para necessidade do PGR, da NR1, né? Como eu já abordei aqui, que é o que nós estamos estudando, que nós estamos contextualizando aqui hoje. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem a NR17 hoje vigente, com a demanda da análise ergonômica do trabalho. E a análise ergonômica do trabalho, ela não vai sumir, não vai acabar, né? Muito pelo contrário, com essa, vamos dizer, com essa demanda nova, né, que chega com a NR1 e com o vislumbramento da ergonomia de forma mais abrangente, né, já a partir da análise preliminar, poderão existir muitas situações em que a análise ergonômica deverá ser feita, porque todo esse processo ele é contínuo, tá? Ele ele não para, ele não pode parar, né? Uma vez que você identificou, avaliou determinada condição de risco, colocou lá uma situação de melhoria, uma recomendação, a empresa vai ter que reavaliar isso, vai ter que ver se não ficou nenhum risco residual, se aquele risco residual ou se alguma outra condição que venha a ter acontecido naquele local de trabalho, por exemplo, acidentes, por exemplo, adoecimentos ligados àquela situação de trabalho, não vão influenciar realmente a necessidade da realização de uma análise mais complexa, que é a análise mais profunda, né? Não complexa, mais profunda daquela situação, e aí sim a análise ergonômica do trabalho. E isso pode acontecer muito, pode ser que uma empresa não precise, tanto na outra você encontre inúmeras situações que necessitem desse trabalho, né? E aí é preciso que a gente desenvolva essa visão, que existe agora uma divisão, né? Como se fossem, vão existir agora, né? Alguns níveis de avaliação, onde a gente vai primeiro fazer uma avaliação mais abrangente, não quer dizer que ela é simplória, né? Mas análise preliminar ela é mais simples no sentido de execução, de elaboração, de visualização. Você não tem tantos detalhes assim que você precisa se preocupar, mas não quer dizer que ela deva ou possa ser feita de qualquer forma. Não quer dizer que ela seja simplória, que ela não tenha que ter as informações relevantes para todo o processo, né? Então, você tem aí uma avaliação que muitas vezes vai partir mais do aspecto qualitativo, ou, se necessário, alguma avaliação, algum ponto semi-quantitativo, uma avaliação talvez mais complexa, que vai incluir avaliações quantitativas, então, se você precisar fazer avaliações, aferições, né, do ambiente de trabalho, então já entra numa situação que vai levar um tempo a mais, que vai levar um estudo mais aprofundado também. E avaliações quantitativas aprofundadas. Pode ser que você chegue num processo, né, de estar fazendo análise ergonômica do trabalho e ainda precise de auxílio profissional. De repente você encontrou uma situação de situações de aspectos psicossociais importantes, por exemplo, nesse contexto, e você, na sua formação de base, na sua formação de especialização, você não desenvolveu essa competência.
Então, a gente não pode mexer com aquilo que a gente não conhece exatamente, né? Então, às vezes, nesse âmbito do conhecimento, da análise mais aprofundada que eu estou aí colocando nesse nível, a análise ergonômica do trabalho, você ainda precise contar com outros profissionais ainda muito mais especializados do que você. Então, esse reconhecimento, essa humildade nesse reconhecimento também é muito importante, né? Uma atuação profissional segura parte desse princípio do conhecimento, sim, mas também do reconhecimento desse tipo de situação, né? E aí essa visão integrada, né, essa identificação dos perigos, dos fatores de risco, né, dos riscos, ou tanto para o PGR, quando a gente está falando aí dos inventários de risco ocupacional, quanto mesmo para a análise ergonômica do trabalho, isso vem, né? Essa abordagem, ela depende da identificação dos fatores de risco, em qualquer um dos tipos de apreciação. Se você não consegue identificar o que está acontecendo ali, que pode levar a danos à saúde, à segurança, né, do trabalhador, o próprio desempenho da organização, se você não consegue enxergar isso, como que você vai propor algo assertivo? Como que você vai propor algo que vai trazer essa melhoria? Como você vai reconhecer se os riscos precisam de um estudo mais aprofundado para aquela situação, aquela condição, aquele risco, perigo identificado precisa de uma situação mais aprofundada, né? E aí essas informações, elas vêm, a gente precisa dessas informações, né? E a solução dos problemas vão ser colocadas aí e serem tratadas a partir do ciclo PDCA, que retroalimenta o processo de gerenciamento dos riscos ocupacionais, né? E que é o que vai desenvolver, então, a melhoria contínua. E o ciclo PDCA nada mais é do que você identificar a situação ali, aquela situação que você identificou de perigo, que necessita de uma recomendação, e você planejar, né, algo para que venha de encontro com a resolução desse problema. Você vai fazer isso, você vai checar se essa recomendação que você fez, que foi proposta, está ok, se ela eliminou, né, aquela situação encontrada, aquela situação de risco, e aí você vai agir, você vai implementar, você vai multiplicar isso para outras situações de trabalho que sejam parecidas dentro da empresa, mas isso vai entrar dentro de um ciclo contínuo, que é esse ciclo PDCA. Então, veja como é importante a nossa avaliação profissional em qualquer nível, né? E eu coloco esse em qualquer nível, por quê? Porque vai desde o trabalhador que está lá no chão de fábrica e que muitas vezes não tem conhecimento nenhum de ergonomia, mas que se você fizer muitas vezes uma abordagem rápida com ele, explicar, ser objetivo, explicar exatamente o que você precisa e o que ele também precisa compreender na sua própria condição de trabalho para torná-lo melhor de ser executado, mais seguro, né, mais saudável para ele mesmo, ele também vai aprender. E a opinião dele, as sugestões que você conseguir conversar com ele também vão ser de grande valor, porque ele é que executa, ele é que sabe os pormenores, né? Numa outra situação, se você, por exemplo, se você atua numa empresa que não tem lá um ergonomista full-time, se você não é um ergonomista que está lá contratado para estar só fazendo ergonomia numa empresa, a linha de frente, né, os profissionais de frente que vão estar lá são os técnicos de segurança, são os engenheiros do trabalho, os enfermeiros do trabalho, né? Às vezes, muitas vezes, o pessoal do RH, tem empresa que nem tem SESMIT, tem empresa pequena, mas que nem por isso são empresas que não têm um risco ergonômico, que não tenham nada a ser melhorado com relação à ergonomia. Então, a gente tem que ter esse olhar realmente de que as pessoas precisam fazer parte desse processo, né? Porque a ergonomia, ela precisa desse contexto todo profissional. Algumas pessoas vão atuar nos níveis mais superficiais e outras num nível mais profundo, mais específico.
E aí, aproveitando ainda a abordagem, né, do GRO, do PGR, a gente tem que fazer esse controle, né, esse processo contínuo e interativo, ele vai acontecer sempre que novas situações de trabalho forem iniciadas na empresa, então já seria ergonomia de concepção. É quando muda alguma atividade, alguma situação de trabalho numa situação já existente, né? Se mudou maquinário, mobiliários, a forma de execução do trabalho, se acrescentou turnos ali naquele setor, já merece uma nova avaliação. Então, é uma coisa constante, isso tem que estar sempre sendo retroalimentado. E também com relação quando acontecem acidentes ou doenças ocupacionais, quando temos essas estatísticas, como quando já participamos, né, quando já temos essas informações, fica ainda mais claro para a gente onde é a prioridade, onde estão as prioridades para serem vistas, para serem tratadas. Então, esse contexto que vai e volta, né, a validação daquilo que foi recomendado, se há riscos residuais, se eu tenho que avaliar novamente, se eu percebi que eu cheguei num ponto que eu não consigo mais explorar nenhuma recomendação, porque eu já não estou mais conseguindo entender, já está saindo do nível do entendimento, já está muito, a priorização ali já está muito alta, já são motivos para começar a pensar numa análise mais complexa, mais aprofundada, melhor dizendo, né, que vai envolver mais aspectos da organização do trabalho, que vai envolver talvez a reunião com mais pessoas, né, que possam colaborar com essa análise ergonômica e trazer mais informações para ela e para trazer as soluções, porque esse que é, na verdade, o nosso princípio, né, de trazer aí soluções. Não se faz ergonomia sozinho. Trabalhadores, né, ergonomia se faz com trabalhadores e com equipe interna de SST da empresa, quando ela existe, além de uma equipe técnica ou especializada de ergonomia terceirizada, que deixando claro que eu só estou falando de ergonomia, mas na verdade isso se abrange para outras áreas também, isso se abre para as outras áreas, é claro, né? É que o meu contexto aqui é ergonomia. E a ergonomia é por si só participativa, né? Então quando a gente tem a participação de diversas pessoas para resolver um problema, a gente resolve com mais assertividade, a gente resolve mais rápido. A gente não deve deixar de incluir essas pessoas chaves, os profissionais, na conclusão desses trabalhos, dessas avaliações, dessas apreciações, em qualquer nível que seja, né? Porque como isso vai se retroalimentando daqui para frente, a tendência é essa, porque a própria norma já nos diz, né? Agora, independente da norma, isso já deveria acontecer, porque é lógico, isso é executado dessa forma porque é lógico, né? Uma vez que você muda uma situação de trabalho, é necessário reavaliar. Se alguém adoeceu ali, é necessário reavaliar também, verificar o que está acontecendo, né? Vou até abrir um parêntese aqui de uma situação que aconteceu comigo essa semana, de uma empresa, eu já prestei serviços nessa empresa, mas uma empresa que reluta muito em oferecer situações, né, em fazer as análises realmente que necessitam aí para trazer aí as condições de segurança, de conforto para os trabalhadores, de saúde, de gerenciamento de riscos, né? Sempre relutou, então sempre fiz trabalhos para essa empresa assim, picados e tudo mais. Essa semana, a técnica de segurança me ligou falando, Renato, nós estamos com um caso aqui de uma funcionária que está processando a empresa e a gente tem as análises ergonômicas que você fez de uma parte só do que ela já trabalhou aqui na empresa, mas tem uma máquina, um lugar que ela ficava que você não fez, então a gente queria fazer, né? Então veja como que isso para quê? Para agora, né? Para reconhecer o que realmente fazia, para poder ajudar uma equipe, né? O perito, o assistente técnico na elaboração de quesitos, para ver qual que é a situação que
que eles vão tomar ali, qual decisão que eles vão tomar, o que que eles vão, como que caminho que eles vão seguir. E aí eu fiquei pensando, né? Por que já não tinha feito antes esse trabalho? Por que que já não tinha se observado isso antes, né? Embora a técnica de segurança sempre foi muito competente nesse sentido, mas não é ela que decide. Então, veja assim, esse documento, se ela tivesse em mãos, se ela já tivesse abordado esse tema desse posto de trabalho, dessas situações de trabalho que agora viraram objeto de uma reclamação, talvez isso não tivesse acontecido, né? E o medo agora é que outras pessoas também entrem com a mesma reclamação e ganhem, né? Então, veja como a nossa atuação ela é importante, né? E uma abordagem, independente da outra, ela não é suficiente, né? Agora, nesse momento de discussão, porque é um processo, estão se reunindo uma equipe, está se reunindo advogado, o técnico de segurança, o engenheiro de segurança, o médico do trabalho, eu, o dono da empresa, todo mundo para verificar essa situação, né? Então, por que isso não foi feito antes, né? Por que isso não foi vislumbrado antes? E das análises ergonômicas que eu fiz, eles não implementaram nada, né? Então, assim, é culpa minha isso? Não, não é culpa minha, não é culpa sua, né? Simplesmente porque muitas vezes as empresas não têm, às vezes algumas empresas que nós atuamos não têm a maturidade suficiente para entender todas essas questões e só vão aprendendo isso na dor, né? Quando acontece uma situação dessas. Então, entrando nesse âmbito da apreciação ergonômica, a gente tem essas etapas, essas fases aí que a gente precisa começar já a esboçar, prestar atenção, se preparar com isso, porque as empresas já estão perguntando, não sei no dia a dia de vocês, mas as empresas já estão me perguntando como vai ser, como que faz, o que que eu faço agora, né? Isso já está comum, já desde o final do ano, na verdade, para mim, pelo menos na minha prática. Então, a gente tem aí a avaliação ergonômica preliminar, que a critério da organização ela pode estar inserida na fase de identificação dos perigos, né? Escrevi riscos aqui, mas é dos perigos. A identificação e avaliação dos riscos, que é a gente, depois que identificar os perigos ou fatores de riscos, nós avaliarmos, fazer uma multiplicação, né, de probabilidade e gravidade. E aí existem algumas ferramentas que podem ser utilizadas, que também vai ficar a critério da organização. Eu gosto muito de usar o FIMEA, mas existe aí a matriz de risco, existem outras ferramentas e aí fica a livre escolha também do profissional, fica em consonância também com o que a empresa já tem, e aí se você vai fazer uma adequação em conjunto, né, do seu trabalho ou a sua metodologia com a da empresa, tem que existir essa flexibilidade. A classificação dos riscos que vai determinar a priorização das ações, né, dentro de um plano de ação, e esse processo que eu citei da retroalimentação e tal, a checagem dos resultados, né, que pode, dessas recomendações, dos riscos residuais que possam ter ficado, que vão determinar situações mais complexas ou não, e a necessidade de fazer análise ergonômica, assim como próprios aspectos de epidemiologia da empresa, de adoecimentos que venham, né, se referir a essa parte musculoesquelética, por exemplo, relacionadas aos esforços, ou não só isso, mas a parte do estresse, que hoje é muito comum, né, que está muito evidente, casos das doenças mesmo mentais, comportamentais aí, que vêm vinculadas a todo esse contexto do estresse, e também acidentes, não coloquei aqui, mas os acidentes. E isso tudo está lá na NR1, né? Eu não fiquei citando aqui, meu objetivo não é ficar colocando a norma, mas são aspectos que a gente tem que olhar com mais amplitude, independente de que tipo de apreciação ergonômica a gente vai fazer. E aí é nesse momento que a gente tem a integração da NR1 com a NR17, né? Porque tudo que eu estou falando aqui envolve conversar com os trabalhadores, avaliar a situação da empresa, avaliar a parte epidemiológica. Nem sempre, nem todas as empresas têm estatísticas, nem todas as empresas vão ter dados precisos para te comunicar, para te falar,
mas você precisa tentar saber, você precisa tentar conversar com as pessoas, você precisa entender esse contexto, o que acontece nessa empresa, como ela funciona, né? Como que as pessoas que estão ali funcionam, né? Está tendo queixa, está tendo afastamento, mesmo que não sejam formalizadas, o que se escuta? Como que você percebe isso? Como que você vê isso na empresa? Porque isso vai trazer determinações importantes para as priorizações que você vai dar em determinados aspectos. O que você vai fazer primeiro ou não, né? Quando a gente pensa em investimento, a gente também, as empresas têm também budget muitas vezes reduzido, dependendo da empresa, não prevê custos exorbitantes com isso, com ergonomia ou com qualquer outro tipo de avaliação. Então, a gente tem que buscar ser eficaz no que a gente faz, né? Em trazer primeiro as soluções mais importantes, aquilo que está gritando mais. E talvez colocar num plano algumas coisas que venham, que podem ser analisadas depois. Isso vai depender de cada empresa, né? A gente tem que ter essa reflexão junto, criar essas estratégias em conjunto com a empresa. Muitas vezes não dá para a gente ter esse tipo esse momento de traçar estratégias com empresas. Muitas vezes a gente tem um prazo específico para entregar qualquer coisa, né? Então aí vai também do seu ponto de vista de reconhecer se você quer isso para você. Né? Porque se você vai pegar uma coisa para fazer correndo, para entregar de qualquer jeito, lembra sempre que é teu nome que vai estar lá. E existe uma responsabilidade técnica com isso, independente da avaliação que você fizer, independente da função que você tem, né? Porque você está ali para executar um trabalho que tem uma atribuição, então a sua atribuição está sendo feita plenamente, em plenitude. Então é bom a gente parar e se perguntar por isso também, né? E nessa etapa de avaliação dos riscos ocupacionais, ela é muito importante, porque aquilo que você não verifica, aquilo que você não identifica, né, perigo não identificado é risco, né, risco não avaliado. Então, se você não reconhece, estou falando aqui da ergonomia agora, que é o nosso foco, mas se você não tem uma visão mais ampla do que a ergonomia, se você não tem uma visão ampla, 360, né, do que a ergonomia pode trazer e do que ela é, provavelmente você também não vai conseguir ter uma boa identificação dos perigos, dos fatores de riscos que ali existem, né? E para você fazer essa identificação é observação, é reconhecimento, é conversar interagir, ergonomia participativa, é trazer, né, para junto os trabalhadores, as pessoas que podem contribuir com você, que provavelmente sabem muito mais do que você, com relação à parte do dia a dia da empresa e te dar mais informações para isso, né? E aí entra aquele aspecto da avaliação do risco, né? Probabilidade, severidade, e vai trazer os níveis de risco aí para o perigo que você encontrou, vai ter um determinado nível de risco. Para um outro perigo que você também encontrou, você vai ter um determinado nível de risco. E isso vai entrar dentro de uma priorização. Aquilo que for mais grave precisa ser resolvido primeiro, né? E dentro dessa apreciação ergonômica, a gente precisa também compreender que existem estruturas diferentes para os documentos, né? Quando a gente vai falar do PGR, a gente tem dois documentos aí que compõem, né, minimamente o PGR, que é o Inventário de Riscos Ocupacionais e o Plano de Ação. Coloquei aqui só para ilustrar, né? Até ficou 5W1H aqui, na verdade, o formato 5W2H, né, que é o mais citado aí, não tinha observado aqui. Mas, na verdade, isso não interessa muito aqui no momento, mas o que eu quero chamar a atenção é que a estrutura desses documentos, né, precisa ser respeitada, né? Não só pelo quesito da questão normativa, porque tem o seu peso também, mas também pela lógica, né? Porque aqui, por exemplo, quando você fala do inventário de riscos ocupacionais, quando alguém te pergunta na empresa, quando você vai prestar, né, o seu serviço, alguém te pergunta e querem ver a sua proposta de trabalho, você vai precisar contemplar todas essas etapas, né? A caracterização dos processos, dos ambientes, as caracterizações das atividades, descrição dos perigos, os possíveis lesões e agravos à saúde,
identificação das fontes ou circunstâncias que isso acontece, né? Descrição dos riscos gerados por esses perigos, indicação de grupos de trabalhadores sujeitos a esses riscos, entender nesse contexto aqui que a gente não deve fazer uma avaliação por GHE pura e simplesmente, sabe? Pegar lá um GHE e avaliar tudo como se fosse uma coisa só. A gente precisa entender quais são as atividades que existem ali. Porque numa atividade eu tenho um manuseio de carga, na outra eu tenho um aspecto evidenciado com relação mais à parte cognitiva, e assim por diante. Então eu tenho que entender esse contexto, né? Dados descrição das medidas de prevenção implementadas, dados de análise preliminar, ou monitoramento das exposições aos agentes físicos, químicos, biológicos e resultados da avaliação de ergonomia nos termos da NR17. Então, quando a gente olha para a NR17, a gente tem todos aqueles aspectos lá, ambiente, aspectos organizacionais, mobiliário, equipamentos, manuseio de cargas, mas não é só aquilo, tem mais coisas, né? A gente também tem que ter uma visão ali além da NR17, quando a gente está fazendo uma apreciação ergonômica. Avaliação dos riscos, incluindo a classificação para fim de elaboração do plano de ação. Então, a gente saber priorizar isso, conversar com a empresa, né, explicar, mostrar isso, o porquê que tal situação é mais séria e precisa de maior atenção, mais imediata. Nós temos também que ter esse feeling, né, de estar durante a apresentação do trabalho, e critérios adotados para avaliação dos riscos e tomadas de decisão. Já a análise ergonômica do trabalho tem uma outra estrutura. Eu até postei no meu Instagram esses dias atrás. Quem não me segue, segue lá o perfil Incorpora Ergonomia. Eu sempre posto várias informações, conteúdos relacionados e tal. E aqui, o segundo manual da NR17, a gente tem essas fases aqui, né? Eu comecei aqui, sentido horário, a gente tem a identificação das demandas, que é a gente conhecer o porquê, o que tem nessa empresa, o que está demandando esse estudo, né? Se é, por exemplo, algo que já vem vindo ali do inventário de riscos, algo que já está passando pelo processo de checagem e já está se analisando os riscos residuais, que não está se encontrando ali uma solução adequada, já pode ser uma demanda, né? Pode ser demanda de adoecimento, pode ser uma demanda de fiscalização mesmo, pode ser demandas de acidente de trabalho, pode ser uma demanda da empresa, de muito retrabalho num setor, de alguma situação que precisa de melhorias no processo. Existem várias demandas, né? E aí vem análise global da empresa, reconhecer qual é o segmento dessa empresa, o que ela representa na sociedade local, como que as pessoas trabalham, é uma empresa familiar, é uma multinacional, tudo isso vai impactar na forma como você se comunica, na forma como você avalia, na forma como você apresenta o seu trabalho, na forma como você propõe as recomendações, né? Porque tudo tem que estar dentro de uma forma que seja executável por essa empresa também, né? Quando a gente fala em eliminar os riscos, né, na hierarquia, né, das nossas recomendações, a gente precisa sempre eliminar, depois minimizar ou controlar. Então, se a gente pensar que eliminar vai sempre ser soluções hiper, mega caras e inacessíveis, quando você fala isso para uma empresa que é familiar, uma empresa que não tem uma estrutura, que não tem um sistema de gestão, isso pode ser totalmente inalcançável, né? Então, é claro que precisamos eliminar, mas a gente também precisa ter outras formas de discussão com esse cliente, né? É importante ter essa visão. Analisar a população trabalhadora, quem trabalha, como é que faz. Tem profissionais com deficiência física, por exemplo, né? A empresa precisa contratar esses profissionais. O ambiente que você está analisando envolve a presença desses profissionais. Tem muita mulher nesse ambiente, as mulheres ficam grávidas, tem atividades ali que as pessoas podem fazer no momento que precisam de uma restrição devido à gravidez, por exemplo. Só estou dando exemplos aqui, tá? Definir as situações de trabalho, analisar as atividades, né? Fazer esse comparativo entre a tarefa real e a prescrita. A prescrita é aquela que a empresa fala para o trabalhador fazer, e a real é aquilo que ele faz, o como ele faz. Talvez se desvie um pouco do que é prescrito. E quanto mais se desvia do que é prescrito,
talvez mais aí situações de desequilíbrio, né, ergonômico a gente vai encontrar. Estabelecer um pré-diagnóstico, observar sistematicamente a atividade, filmar, observar os movimentos, observar as ações, as atitudes, os comportamentos do trabalhador. Né? Não é só filmar os movimentos em si, é entender o porquê que ele faz as operações de determinada forma, em determinada sequência, por que se ele fizer desse jeito e não desse vai dar errado, enfim, ter essa avaliação mais ampla. O estabelecimento do diagnóstico a partir já da junção de todas essas informações, validar esse diagnóstico também com as pessoas envolvidas do setor, você pode criar grupos que envolvam essa validação para você evitar retrabalhos, para você evitar que o seu trabalho não tenha ali situações condizentes com a realidade, que pode tanto prejudicar o andamento, né, da implementação das melhorias, como também prejudicar a empresa por uma informação incoerente, uma informação incorreta. Porque muitas vezes a gente conversa com as pessoas e busca entrevistar as pessoas dentro da empresa e elas às vezes não dão informações corretas também. Então a gente também tem que estar atento a isso, conversar com as pessoas certas, né? Isso faz parte do nosso trabalho, eleger pessoas que possam nos ajudar de fato e vão diminuir, né, a chance de ocorrer algum retrabalho com relação a isso. Recomendação de um plano de ação, que envolve aí também esse aspecto da validação, e o acompanhamento e gestão, que na verdade, assim, isso está fora das fases, da etapa da análise ergonômica em si, mas é algo que você, como profissional, pode vislumbrar, até porque esse momento, né, de análise preliminar, de gestão dos riscos ocupacionais, é uma fase propícia para isso, e é o que se busca, né? Então, não fazer abordagens únicas, né? Ah, fiz o trabalho, vou entregar, acabou meu trabalho com aquela empresa. E aí você não vislumbra outras oportunidades de atuação ali dentro, oportunidades de conquistar ou fidelizar o seu cliente, enfim, de se posicionar melhor para o mercado, de fazer realmente a diferença, né? E que não é só o aspecto financeiro, o aspecto do ego, né? Ah, eu sou ótimo no que faço. Não é só isso. É sim proporcional ao que você veio para fazer, né? Porque se você trabalha com isso, a sua atribuição está ali. É preciso seguir. Então, só chamo atenção para isso, porque eu acho que é bem importante. Muitas vezes a gente ouve as pessoas falando muito, ah, é uma área rentável, tal, e realmente é, mas a gente também precisa ter essa responsabilidade. E quando a gente tem aí esses documentos, eu abordei esses dois documentos aí, essas duas formas de apreciação, e nós temos nessas duas formas de apreciação a necessidade de um plano de ação, a necessidade de avaliar os riscos, de classificá-los, enfim, de estabelecer prioridades, né? E aí, como que a gente trata disso? Então, quando a gente chega numa conclusão de que aquele risco é muito alto ou crítico, é inaceitável, intolerável, dependendo aí das escalas que você está usando, né? É necessário a gente, assim, o nível de ação seria interromper a atividade, né? Ou fazer uma intervenção imediata para que esse risco venha a diminuir num nível, né? Que ele passe para vermelho, por exemplo, para que torne uma situação ainda de risco alto, mas que ainda seja permitido a realização do trabalho nessa atividade. Então, sempre que você observa essas situações de risco altíssimo, né, que deu roxo, que deu preto, essas situações têm que ser tratadas imediatamente, né? Alguma solução, alguma situação ali tem que ser feita para tentar reduzir esse risco no mínimo a um nível anterior. E para situações de risco muito baixo ou trivial, já não entrariam ali para um plano de ação. E normalmente essas situações, elas se enquadram bem dentro da análise preliminar, né, que já visa, o objeto dessa análise preliminar já é trazer ali recomendações que possam resolver o problema imediatamente, né? O único problema é que muitas vezes pode acontecer de você fazer uma recomendação de alguma coisa que tenha um alto custo e a empresa não vai comprar imediatamente, né? Então, isso também precisa ser levado em consideração. Mesmo soluções simples que você venha recomendar,
numa análise preliminar, e aqui eu vou dar um exemplo bem simples, tá? Uma cadeira, um banco, 20 cadeiras, 20 apoio para os pés, vamos supor que seja nesse nível, tá? O que você está avaliando ali que precisa de recomendação e que vai resolver imediatamente o problema. Ainda assim, isso vai gerar custo para a empresa. Ainda assim, pode ser que a empresa não tenha condições de implementar isso imediatamente, né? Então, essas situações precisam ser observadas, precisam ser avaliadas, né, em conjunto com a empresa, e não simplesmente largar lá um plano de ação e tchau, né? É necessário entender que isso pode acontecer. Você pode ter muitas ações dentro de um plano de ação que precisam de melhoria imediata. Elas podem ser simples ou podem não ser, elas podem ser de baixo nível, baixo risco, ou podem ser de altíssimo risco. E além dessas melhorias com relação à parte ergonômica, a gente tem as outras ainda, né? Com relação a todos os outros fatores de riscos, químicos, físicos, biológicos, que vai estar tudo dentro do mesmo saco, né? Vai ser tudo farinha ali do mesmo saco. Então a gente também precisa pensar nisso. E uma coisa muito importante que temos que pensar sempre na avaliação, na apreciação ergonômica, é a análise das atividades. Não avaliar de forma muito global, não. Tentar ser o mais específico, realmente avaliar como as pessoas estão executando, o que elas estão executando. E essas atividades, elas podem ser eventuais ou podem ser rotineiras, né? A gente não pode esquecer disso. Tem atividades que não acontecem sempre e que são muito, têm um nível, né, de risco muito alto, embora aconteçam menos, tá? Mas tem lá um manuseio muito intenso de carga, tem lá uma situação muito intensa de esforço, e embora aconteça eventualmente, isso tem que ser considerado, certo? E por que conhecer e aplicar ergonomia, então, transforma empresas e profissionais? Eu acho que eu já falei um pouco, né, e vou e volto em alguns temas aqui com vocês, mas há muitos motivos para isso, né? Porque você conhecendo, você passa a conhecer, você conhecendo a ergonomia, você passa a conhecer situações que podem ser melhoradas, você identifica isso mais fácil, mesmo que você não vai atuar assim, com complexidade, com aprofundamento em determinada situação, né? Você passa a antever perigos ergonômicos ou os fatores de risco e propor melhorias antes que eles se tornem riscos, né? É a tal da ergonomia de concepção. Então, isso é mais um serviço que você pode oferecer para o seu cliente, e muitas vezes ela vem depois de você ter feito uma análise ergonômica, depois de você ter passado por um processo de análise preliminar, de apreciação ergonômica qualquer. Você começa a perceber essas questões e identifica isso com muito mais facilidade. Se você está dentro de uma empresa, vamos supor que você é um CLT, ou se você é mesmo uma empresa que foi contratada, que está trabalhando full time ali com ergonomia, quando você está ali, você enxerga isso e você já propõe que a ergonomia faça parte dos processos de design review de máquinas e equipamentos, design review ou melhor, de design de ou melhor, né, design de layouts, tá? Dos postos de trabalho, dos ambientes de trabalho. Quando você já prevê isso, quando a empresa já também tem uma prática, né, de fazer isso, isso torna aquilo que vai ser criado, aquilo que vai ser implementado muito melhor. Porque depois que um posto de trabalho, uma condição de trabalho já iniciou, é muito difícil mudar depois. Os custos aumentam muito para se mudar isso, né? Então, essa é uma ótima chance de você continuar, né, com aquele cliente, quando você coloca essas informações para ele e oferece, né? Eu tenho outro exemplo, eu tenho um cliente que não estava fazendo isso. E de repente, assim, aconteceu, teve uma demanda lá que mudaram uma linha de produção e essa mudança gerou um esforço muito grande para as pessoas, e uma das pessoas foi afastada, voltou, foi afastada de novo e voltou com uma carta de restrição médica. A empresa entrou em contato comigo para eu fazer uma análise ergonômica da situação, para dar uma conclusão, para verificar o que poderia ser feito, tudo certinho até aí, né?
E aí eu ofereci meu serviço, olha, vocês não querem a gente fazer uma atuação aí uma vez por mês, a gente faz uma varredura, vê o que precisa fazer, faz treinamentos, faz essas análises junto com os gestores, os líderes de determinadas áreas, né, para quando tiver mudanças assim de produtos, de linha, a gente já estudar essas questões, esse impacto na ergonomia. Ai, que legal, acharam muito legal, né? E assim, mandei uma proposta hoje para eles a respeito disso. Então, assim, se você não tem essa visão, você não oferece seu serviço. Se você não oferece seu serviço, você não é contratado. Se você não é contratado, outras oportunidades também não vão aparecer. Então, vira um ciclo, né? Mas não se trata só de cuidar da saúde do trabalhador nesse aspecto, mas também da saúde da empresa, é a tal da sustentabilidade. Então, a gente tem que ter esse olhar 360, dentro e fora, indo e voltando o tempo inteiro, né? E como que você pode atuar, então, nesse processo como profissional, né? Como já falei muito por aqui, é tendo conhecimento e ergonomia, obtendo conhecimento, multiplicando esse conhecimento, porque não é só para você. Como eu falei, a ergonomia ela é por si só participativa, então a gente precisa expandir isso para outras áreas, para outras pessoas que trabalham com a gente, para que essas pessoas tornem-se nossos olhos também. E isso vai gerando demanda para a gente. Então, quanto mais demanda, mais trabalho, né? E mais retorno. Então, quer dizer, se você faz um bom trabalho, você sempre vai estar bem posicionado, sempre vai estar bem colocado, né? Agora, é, outra forma também, outra questão que a gente tem que ter é o reconhecimento do nosso limite de atuação profissional, seja pelas as atribuições naturais, né, da nossa profissão, ou seja pelo nosso próprio limite de conhecimento, e executando e entregando trabalhos de qualidade, né, não visando só entregar papel, entregar qualquer coisa por entregar, porque vou fechar o trabalho e pronto, mas entregar algo que realmente vai fazer diferença, algo que realmente vai agregar valor. Né? Se você entrega um trabalho que agrega valor, por exemplo, uma ET, conforme eu falei, nessa empresa que tem uma pessoa que está processando tal, se você tem uma ET que está lá tudo escrito, bonitinho, o que fazia tal, determinando as situações que tinham risco ou que não tinham, porque análise ergonômica não quer dizer que só vai mostrar o risco, ela vai mostrar também situações que não têm risco, né? Isso é ótimo, porque numa situação dessa, eu posso pegar essa análise ergonômica e juntar, né, dentro dos meus estudos lá, dos estudos de defesa para essa empresa, e realmente mostrar que aquela situação não oferecia risco para aquele trabalhador. Então, olha, isso é um valor agregado muito grande. Isso pode determinar uma sentença a favor da empresa e não contra, né? Ao mesmo tempo, você pode ter uma análise realmente extremamente negativa, mas você ali vai colocar as recomendações necessárias para que aquela situação deixe de ser negativa. Agora, é claro que se a empresa não faz, a culpa não é tua, né? Mas o seu trabalho, ele tem que ser bem feito. Ele tem que trazer esse valor agregado para a empresa, esse valor de entender que essa situação que existe hoje, se ela é ruim, ela pode ficar pior, né? E o que isso pode trazer de consequências para essa empresa? Você tem que saber explicar isso. Por exemplo, se aumenta o número de acidentes, de adoecimentos da empresa, você vai ter mais morbidade, você vai ter um aumento do FAP, que lá é o fator acidentário, né? E, consequentemente, a empresa vai gastar mais com isso. E ao invés de ela gastar com prevenção, com as recomendações que está fazendo, ela está gastando com isso. Então, se você não mostra também isso nas suas validações, nas suas reuniões com a empresa, você também deixa de criar novas oportunidades para você continuar ali. E outras oportunidades de ser indicado, né? Enfim. Lembre-se sempre da sua responsabilidade como profissional, das atribuições como profissionais de saúde e segurança do trabalho. Garantir a saúde e segurança das pessoas. Então, é como eu falei, não é só vender o papel, não é só vender o documento, mas é se preocupar exatamente com o quanto isso vai gerar de impacto, o que você está gerando de impacto e transformação para você e para a empresa como um todo, como ela, como sendo organização e para quem trabalha nessa empresa, para as pessoas que estão ali. Né? Uma situação mal identificada, mal analisada, uma situação omitida, mal feita, pode gerar tanto adoecimento, pode gerar tantos acidentes, pode gerar mortes até,
né? Isso eu estou expandindo aqui, estou saindo até do âmbito da ergonomia, mas pode gerar. Então, o quanto você é responsável por isso? A gente tem que sempre pensar nisso. E é assim que a gente atua, né? E como eu já comentei e volto, esse é o momento propício para desenvolver as ações integradas em ergonomia e desenvolver-se profissionalmente. Por quê? A normatização está exigindo isso, as pessoas, né? Os profissionais, o mercado exige cada vez mais profissionais competentes, pessoas que possam executar suas atribuições, né? Fazer trabalhos que tragam esse valor. Estou falando aqui do mercado que preza por isso, porque tem também um mercado que não preza por isso, né? E aí fica a sua escolha, que mercado que você quer trabalhar. Mas eu acho que é interessante, como profissional, como pessoa que investiu no próprio conhecimento, que está aqui hoje, por exemplo, que realmente você tem interesse em fazer algo que seja bom, né? Para a empresa, para quem você presta serviço, para quem você trabalha e para com você, para você deitar sua cabeça no travesseiro e ficar bem, né? Então, essas ações integradas envolvem conhecer e aplicar ergonomia, e não se trata só de cumprir as normas, não se trata só de vender documentos ou serviços, né? E também, se você é um profissional que está numa empresa, no SESMIT, ou que contrata esses serviços, também não se trata só de contratar um profissional para prestar serviços, você também precisa conhecer o que esse profissional tem para te oferecer, o que ele vai oferecer para a empresa, o que ele vai trazer, que benefícios, que valores agregados ele vai trazer com esse trabalho, o que vocês vão poder fazer com esse trabalho. Então, foge aí, mais uma vez, o olhar 360. Foge, né, de só avaliar em si, eu trabalhando. Não, eu também tenho que pensar nas pessoas que estão comigo. Quando eu vou fazer um trabalho, quem que eu gostaria que estivesse ali me ajudando, sendo um dos meus olhos para me ajudar? Escolher esses trabalhadores, escolher esses profissionais, elencar isso, né, de uma forma interessante para que o trabalho também se torne interessante. Então, isso é muito bacana aí. E aí, coloco para vocês algumas reflexões, né? Quando a gente vai atuar, a principal situação aí é você conhece as demandas do seu cliente? Essas perguntas transformam, porque quando você conhece o cliente, quando você conhece as demandas, né, do seu cliente, fica mais fácil de você oferecer o seu serviço, de você direcionar, de você criar uma estratégia, de você discutir, de você argumentar, né? Você conhece as demandas internas da empresa que você trabalha? Isso, por exemplo, se você for um CLT, se você for uma pessoa que trabalha já dentro de um SESMIT, enfim, né? Então, essas perguntas, elas são importantes de serem feitas e a gente tem que refletir sobre isso. O que que eu estou buscando? O que que eu quero fazer? Como que eu quero atuar? O que que eu quero entregar? O que que a empresa busca de mim? O que que ela precisa de mim, né? Do meu serviço, do meu conhecimento. E aí, assim, a gente também, outras perguntinhas, né? Eu tenho clareza do que eu tenho que fazer nessas abordagens, nesses tipos de apreciação ergonômica, na análise ergonômica, na análise preliminar, para o PGR, eu tenho clareza de como que eu posso colaborar com a empresa, né? Eu consigo identificar o que, que é necessário ter num documento e no outro, quando eu tenho que fazer uma avaliação mais aprofundada ou não? Ou quando eu vou precisar de uma ajuda de um outro profissional mais especializado, por exemplo, né? Então, assim, você tem que ter esse conhecimento amplo para você saber o que, que você vai fazer. É como um médico, ele não vai passar um remédio se não avaliar, né? Pelo menos é assim que precisa ser, né? Mas precisa ter essa avaliação, esse conhecimento do estado desse paciente para poder passar um remédio, para poder passar alguma ação, né, para melhorar a saúde dessa pessoa. E assim é com a empresa. É assim que a gente tem que fazer com a empresa também, né? E aí o sucesso, né, quando você sabe e você se posiciona no seu mercado, agregando valor com o seu trabalho. Isso abre as portas do mercado, gera transformação para você como profissional e para a empresa que trabalha, né, que você trabalha ou para os seus clientes. Então, quando você
tem esse conhecimento, quando você tem essa percepção, as coisas vão fluindo melhor. Você não só vai cumprindo os requisitos normativos, mas você também vai abrindo o seu campo de visão para outras situações que estão acontecendo, que muitas vezes saem fora desses requisitos normativos, que não seguem esses requisitos normativos, né? Mas que precisam ser avaliados, que precisam ser considerados, que precisam ser ponderados, né? E ergonomia é importante essa ponderação, porque quando a gente fala em ergonomia, a gente está colocando, a gente não está só analisando o trabalho, o ambiente, o movimento, a gente está analisando uma pessoa, a pessoa faz parte, né? O trabalho ele só acontece porque a pessoa está ali, mesmo que ela está ali para apertar um botão, a pessoa está ali, ela tem que ter capacidade para apertar aquele botão, para tomar aquela decisão, né, para avaliar se é a hora de apertar o botão. Então, a gente tem que ter esse contexto bem firme, né, bem sólido, para que a gente possa ter uma atuação profissional bem consistente. E agora eu fico disponível para vocês, para responder qualquer dúvida que vocês tenham, para a gente interagir aqui, tá bom? Eu vou pegar o link para vocês e vou passar aqui no chat. E se vocês tiverem interesse, tiverem alguma dúvida ainda, por favor, pode passar também aqui no chat ou pode depois pelo WhatsApp. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui nas perguntas, porque eu não estou com o chat aberto, só um momento. Vou só colar o link aqui, tá? Ah, gente, colei errado, desculpa. Só um minutinho. Deixei o link aqui para vocês, tá? Vou ver aqui as perguntas agora. Ah, Ricardo, obrigada. Flávia. Renata, a fase de avaliação preliminar é obrigatória, mas caso eu identifique a necessidade de uma ET por já conhecer a atividade e o problema, eu posso ir direto para a ET sem passar pela avaliação preliminar. Olha, de acordo com a avaliação, com o que está previsto na NR1, você iria primeiro fazer essa avaliação de identificação dos riscos e preliminar. Vai entrar ainda o texto da NR17, né? O texto da NR17 fala que todas as empresas vai ter a obrigatoriedade de fazer análise preliminar. Então, eu acho que para cumprimento, né, da norma, é importante fazer essa análise com essas informações que podem ser já resolvidas num primeiro momento, mas já identificar para a empresa as situações que você já reconhece até que precisam da análise ergonômica e já fazer diretamente. Eu acho que muitas vezes o que acontece é o seguinte, né? Eu estou colocando assim o meu ponto de vista, tá? Isso não está escrito em lugar nenhum. Muitas vezes a gente tem situações que são o seguinte: você vai fazer uma análise ergonômica, vai demorar, vai levar um tempo, vai ter um custo que, né, pode ser alto até para a empresa, e aí demora um tempo para já resolver alguma coisa que está ali que poderia ser simplificada, né? E às vezes na análise preliminar, como se trata de uma análise talvez mais rápida, né? Não simplória, mas mais rápida, mais fácil de visualizar, algumas recomendações já possam ser feitas ali e já serem resolvidas mais imediatamente. Algumas coisas que nem tem custo e tal, e que não vai esperar um documento ficar pronto, uma análise ergonômica ficar pronta, né? Então, eu acho que você tem que avaliar se você está junto com a empresa, se você já conhece a empresa, se você já tem ali vamos dizer, uma intimidade ali dentro, né? Você veja bem o que é mais viável naquele momento. Se a empresa já tem condições de fazer algum tipo de melhoria imediata e já ir adiantando o processo, você já pode até contar como isso sendo uma análise preliminar, né? Enquanto você vai fazendo análise ergonômica, que provavelmente, através dela, vão chegar outras informações talvez mais complexas, outras recomendações que vão envolver reunir com outras pessoas, que vai demandar um projeto, que vai demandar alguma coisa diferente, né? Ou mais
custosa, vamos dizer assim, que vai necessitar de mais investimento. Mas até que isso aconteça, o que poderia ir sendo realizado, né? Então, acho que vale a pena você ir avaliando isso com o cliente. A partir do momento que entrar a nova NR17, que a análise ergonômica preliminar for obrigatória, aí acho que você vai ter que ter essa análise preliminar pronta, né? Independente da análise ergonômica. Você vai ter que ter esse geral entregue para a empresa, né? Mas eu acho que nessa fase de transição que a gente está, acho que vale a pena discutir um pouquinho mais aprofundado aí com essa empresa as estratégias de atuação. Tem empresas que já têm uma análise ergonômica pronta, que é recente, por exemplo. E aí você, de repente, eles estão querendo que você faça análise ergonômica de novo. Então, como está para mudar, vale a pena avaliar se realmente precisa fazer, vai fazer nesse momento, ou se poderia dar atenção a essa situação de identificação, avaliação, né, e classificação de riscos para cumprir com o PGR. E não necessariamente, não só para cumprir com o PGR, mas que já daria até subsídio para a empresa ir tratando desses assuntos, desses riscos, já de uma forma mais rápida, né? Já que ela já tem uma análise ergonômica. Pode ser que a empresa já tenha uma análise ergonômica que, por enquanto, está atendendo. Então, às vezes, dá um pause ali e fazer uma outra, colocar o olhar numa outra coisa, né? Numa outra forma de atuação. Eu acho que vale a pena você conversar isso com o seu cliente, colocar essas nuances, né, que estão acontecendo. Mas a partir do momento que entra em vigor um texto de uma norma, é interessante que você tenha que seguir esse texto, né, à risca, porque é a questão do cumprimento da normatização. Flávio, eu não sei se eu consegui me expressar bem e responder sua pergunta, tá? Mas se não, você sinaliza aqui que a gente refaz. Flávia Aragão, sim, a gente está com sessão de perguntas, Flávia. Você entrou de novo? Eu não sei quem que está aqui, mas deixa eu ver. Tá, a Flávia Aragão está aqui. Se você quiser perguntar alguma coisa, pode perguntar. A gente está respondendo aqui. Quem que está aqui? A Claire? Oi, Renata, já fiz treinamento com você, a ET e a social. Se eu for compartilhar a apresentação, não, eu não vou compartilhar, Claire, eu não vou compartilhar a apresentação, tá? Eu vou ver se eu consigo disponibilizar o vídeo no YouTube, mas ainda não é certeza. Eu vou ter que ver aqui se eu consigo baixar o vídeo, se está tudo certinho com a gravação, por isso não prometo ainda. Mas a apresentação eu não vou disponibilizar no momento. Flávia Aragão, você quer fazer alguma pergunta? Tem mais alguém que queira fazer uma pergunta? Por favor, gente. Vocês querem falar ao invés de simplesmente perguntar pelo chat? Deixa eu só pegar aqui a minha... Eu vou permitir que vocês usem o microfone, tá? Se vocês quiserem. Meu mouse não está funcionando muito bem, desculpa, está meio lento aqui. Deixa eu pegar a pergunta da Flávia. Numa empresa que recruta ergonomistas para fazer a ET, podemos mostrar a necessidade de demandas da empresa? Nossa, com certeza, Flávia. Eu acho que é o sonho de consumo, assim, pelo menos é o meu sonho de consumo, tá? Eu acho que é muito importante a gente ter essa relação. Acho que eu já conversei uma vez com você no Instagram, não foi? Você não é enfermeira do trabalho? Desculpa, eu não estou lembrando, mas eu acho que é. Eu acho que é muito importante. Quando você tem. Você é fisioterapeuta? Não, é a Flávia, não é a Flávia Aragão que está perguntando. Desculpa, eu estava achando que era a Flávia Aragão. Eu confundi as Flávias, vocês me desculpem. Então tá, a Flávia é fisioterapeuta, acho que eu também lembro de você. Então, com certeza, quando a gente tem essas demandas, quando a empresa já nos mostra, olha, eu tenho um setor que tem um problema
o fluxo da produção não está legal, está tendo muito retrabalho. Se você sabe disso, perfeito. Você vai tentar estudar formas de atuar junto a esse profissional, a essa demanda, né? Trazendo essa demanda para o profissional que você está recrutando, que está sendo recrutado ali para fazer análise ergonômica. Se você tem demandas de adoecimento, olha, tal setor tem muita reclamação, tem muito afastamento, tem muita queixa. Se você sabe qual é o setor, quais são as queixas, no momento da sua análise, você já consegue captar várias informações que são muito importantes, né? Então, quando você já tem esse conhecimento, você consegue direcionar o olhar assim de uma maneira muito mais assertiva, né? Você consegue levar para essa situação de análise já uma informação prévia. Ó, aqui eu sei que tem adoecimento de ombro. Então você já vai com esse olhar. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa de ombro aqui. E pode ser que você ache, e pode ser que você não ache, né? Então, assim, não está achando, mas por que está adoecendo? Aí talvez você tenha que ainda pesquisar algo mais. Pode ser que não esteja muito ligado à parte física, pode ser que esteja ligado à parte organizacional, sei lá. Pode ser outro aspecto que você não está enxergando diretamente. E aí, muito bom você conversar com o trabalhador. Lógico que você não vai ficar discutindo com ele a epidemiologia da empresa, não é esse o foco, né? Mas você vai lá e conversa, entende melhor o que ele faz, para você tentar entender se tem algum esforço que você não está vendo, que algum esforço que acontece num horário que você não está lá analisando, que você não está com a sua câmera ligada, porque isso pode acontecer. Às vezes você tem uma situação de trabalho que você não sabe, você não consegue pegar tudo aquilo que se faz, e acontece em horários específicos, e de repente você não está olhando, você não está vendo aquilo. Quando você tem essa informação, você consegue trazer muitos outros aspectos durante a sua avaliação. Então, eu acho que é super importante mostrar essa necessidade, sim, né? Isso otimiza muito mais o trabalho do que você deixar uma pessoa que de repente veio de fora, não conhece nada, não conhece absolutamente nada, de nada do sistema produtivo da empresa e começa a fazer o trabalho. Não que o trabalho não vai ser bom também, né? Se essa pessoa tiver uma boa abordagem. Mas se você trazer essas demandas para ela, vai ser muito melhor, tá? Ah, então a Flávia é enfermeira. Ah, a Aragão é enfermeira, né? Deixa eu ver aqui. A norma exige. Flávia, eu respondi essa pergunta? Se você quiser. Oi, Renata, boa noite. Não, claro, você respondeu sim. Eu acho que essa questão, inclusive, que você falou, quando a empresa já tem uma IT recente, né? Precisa voltar e fazer uma avaliação preliminar. Eu acho que foi de acordo com o que você falou, inclusive, eu acho que isso vai depender de cada situação, né? Eu acho que assim, se for recente, será que a gente realmente precisa ou aguarda mais um pouco e foca em outras situações de trabalho que, de repente, né, exigem um olhar diferenciado? E eu tenho esse mesmo entendimento que você. Eu entendo que a norma ela exige avaliação preliminar. Inclusive, eu estive no congresso da Abergo também online e foi uma das perguntas lá e o auditor fiscal respondeu que exige, mas aí, mesmo assim na empresa a gente está fazendo um grupo de trabalho, né, para ver como que a gente vai implementar essa questão da NR1, principalmente com essa ótica da gestão de risco, né? Reforçar, e mesmo assim ainda está tendo essa discussão. Então, eu acho que assim, é bom saber a opinião e a visão de outros profissionais. Mas eu te agradeço pela resposta. Então, olha, eu acho que essa palestra aí eu não assisti, hein? Eu preciso saber qual é. Eu assisti quase todas, assim, eu quase morri naquela semana de tanto que eu fiquei hibernada aqui, porque foi um conteúdo realmente maravilhoso desse congresso e trouxe muitos insights e nossa, confirmou também até muitas reflexões minhas, assim, né? Ter ouvido outros profissionais que também pensam semelhante às minhas interpretações, porque, como eu falei, eu acho que assim, não tá nada do que eu disse aqui, nada não, né? Mas muita coisa do que eu disse aqui não está escrito em lugar nenhum. Mas eu acho que vai muito da interpretação e da vivência. E do que eu tenho visto, eu tenho empresas que estão chegando para mim e estão me perguntando o que eu faço agora? Eu faço análise ergonômica ou eu faço PGR?
né? Aí você tem que analisar cada caso. Aí, você já tem uma análise ergonômica? Essa análise ergonômica recente, ela está atendendo assim os requisitos legais até o momento? Ela está sendo útil para você? Ela está sendo aplicável? Dá para a gente extrair coisas dela e buscar focar no PGR, que é uma coisa que vai entrar em vigor e que também tem que atender um requisito normativo? Né? E dependendo do tamanho da empresa, não dá para você começar a trabalhar com PGR um mês antes, entendeu? Você tem que trabalhar muito tempo antes, né? Eu, por exemplo, estou com uma empresa hoje, uma empresa pequena, mas que assim, a pessoa tem um total interesse em promover a saúde e a segurança do trabalho dentro da empresa. Ela tem um olhar totalmente diferenciado assim para o tipo de empresa que é. E assim, eles já têm uma análise ergonômica, ela me mostrou a análise ergonômica que ela tem. Não, não é uma análise ergonômica ruim. É uma análise, eu até falei, não, mas você quer fazer outra por quê, né? Ela, por algum motivo, não gostou, sei lá, não sei o que, que exatamente foi, eu também não fiquei pesquisando sobre isso. Mas era uma análise ergonômica que atendia muito bem a situação, né? Talvez tinha algum outro ponto que não tivesse sido abordado, enfim, mas isso é natural. E ela falou, não, mas eu queria fazer outra. Aí eu falei assim, bom, a gente já vai ter um aspecto entrando da NR1, do PGR, será que não é legal a gente olhar um pouco para esse lado e segurar a sua análise ergonômica aí, né, e levar com isso, porque se você precisar mostrar para uma fiscalização, mostrar para um cliente, mostrar para qualquer motivo, você já tem esse documento. Por outro lado, daqui a pouco entra o PGR, você ainda não tem nada a respeito disso. E se você quer uma coisa que vai realmente resolvendo as suas pendências, né, de soluções e tal, eu acho que é mais legal. E aí eu defini com ela definiu comigo estrategicamente que nós iríamos fazer assim. Né? Então, e ela está super contente, ela adorou a proposta. Eu fiz uma proposta específica para a empresa dela, falei que ia fazer do jeito XYZ, e ela achou muito legal, ela achou, era isso que ela queria, ela falou, é isso que eu quero. Então, a hora que você une o que o cliente quer com o que você tem para oferecer, e você viu que ali a coisa sintonizou, não tá errado, entendeu? Agora sim, eu preciso de uma análise ergonômica porque estão realmente me pedindo uma análise ergonômica, porque tem que ter na NR17, eu quero pagar a análise ergonômica agora, eu quero fazer agora, nem que eu tenha que fazer o PGR depois. Resta para você o quê? Por mais que você oriente o cliente, ele quer aquilo, e se não tem outra forma, se ele não enxerga uma outra forma, se ele não tem uma análise ergonômica recente que dê para ir usando, que dê para ir levando até sair o novo texto, enfim, né? A gente ter um panorama mais estável, você vai lá e faz análise ergonômica, né? Porque também não está errado, porque a norma está dizendo para fazer também. Então, eu acho que tem que realmente olhar caso a caso, né? Você, Flávia Aragão, me perguntou aqui, eu não sei se complementa, eu não li direito sua Não, pergunta. na verdade, a outra é uma outra pergunta, não querendo te alugar, mas É aproveitando, outra. Renata. Isso. É porque o que acontece? Agora a gente também está numa discussão lá, porque a gente está querendo colocar num padrão, né? Orientando a elaboração de um programa de ergonomia. Porque um programa, né, são ações, ações, né, mais sistemáticas, com análise crítica, com indicadores, né? E aí o questionamento é: a norma não pede um programa de ergonomia, pede o PGR, que é um programa de gestão de risco ocupacional, e pede que vai estar o inventário de risco e o plano de ação, que são os dois documentos principais, como você apresentou. E aí, eu consigo defender que a norma exige, porque assim, o meu entendimento é: o PGR pode estar contemplado o programa de ergonomia, as ações de ergonomia, os aspectos do risco ergonômico, ou ele pode citar o programa de ergonomia e falar que o programa de ergonomia que vai atender ele. Mas como que você está vendo essa questão? Eu vejo assim que risco ocupacional envolve ergonomia. É o olhar 360, né? Você fala do PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos, e é o programa de gerenciamento de riscos, o quê? Ocupacionais. Ergonomia faz parte dos riscos ocupacionais. Então, assim, você ter um programa de ergonomia, assim como você ter um programa para tratamento com relação aos riscos químicos ou biológicos, se você achar necessário, né? Eu acho que tudo isso faz parte do gerenciamento. Não está falando na norma, que precisa de um programa de ergonomia.
né? Não está falando, mas fala que você tem que ouvir os trabalhadores, que você precisa de dados epidemiológicos, não fala? Que você precisa dos dados de acidentes para poder compor todas essas informações, para saber se você vai para um nível de análise mais complexo ou não, se você vai ficar no mais superficial ou não, enfim, né? Você precisa dessas informações. Então, se você cria um programa e você quer criar indicadores, eu acho que a empresa só tem a ganhar, né? Esse é o meu ponto de vista. Agora, é claro, isso envolve uma organização, envolve tempo, envolve pessoas, né? As pessoas às vezes não querem dispor de mais tempo para mais uma coisa. Eu não sei, né? Pelo menos às vezes por onde eu passo é meio que assim. Você fala em criar um programa de ergonomia, um comitê, uma comissão que vai estudar, que vai participar. As pessoas torcem o nariz muitas vezes, né? Mas isso assim, isso vai trazer sustentação para o seu trabalho, né? Então, acho que assim, mais uma vez aquela história, eu tenho que fazer tudo só o que está na norma? Será que eu preciso só atender a norma? Ou será que eu posso viabilizar outras coisas que vão promover outras melhorias no meu dia a dia, no meu posto, na minha empresa, nas situações de trabalho que eu estou estudando, independente da norma, né? Então, assim, eu acho que é complicado isso. Eu entendo que tem aquele ponto de vista que as pessoas muitas vezes querem seguir só o que está na norma e fazer só o estritamente necessário, mas tem o outro lado também, que é esse tipo de incentivo, de organização, né, de um programa e tal, permite muito a visualização, a vislumbração muito maior, muito melhor dos riscos, pelo menos da parte ergonômica, né? E que muitas vezes são riscos bem consideráveis dentro de uma empresa. Muitas vezes é só a ergonomia que está ali, não tem risco biológico, não tem risco químico, só tem ergonômico, entendeu? Então, acho que depende muito de você colocar essa abordagem, né? Mas eu acho que vale a pena explorar esse lado de que a gente não tem só que cumprir norma, requisito legal, acho que a gente tem que trabalhar pelo benefício geral, né? E se um programa pode trazer isso, por que não? Pelo menos esse é meu ponto de vista. Tá bom, Renata, muito obrigada, tá? De nada. Pessoal, alguém quer fazer mais alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma colocação, alguma observação? Olá, gente. Se vocês não têm mais nada para me perguntar, eu respondi a todos, acho que sim, né? Acho que eu respondi sim. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todos vocês, a participação, as dúvidas, é sempre enriquecedor. E se vocês tiverem mais alguma questão, alguma coisa que vocês queiram perguntar, alguma coisa com relação ao curso também, entre em contato comigo nos meus contatos. Se vocês pegaram aí, se vocês quiserem, eu posso repassar aqui novamente. E eu agradeço muito, gente. Muito obrigada a todos que estiveram aqui comigo. E uma ótima noite para vocês. Até mais. Até a próxima.